Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de Direito Penal e nesse vídeo nosso tema vai ser lei excepcional e lei temporária. Leis excepcionais e leis temporárias são leis que têm uma vigência diferente, porque elas trazem também um efeito jurídico diverso daqueles que a gente já estudou até aqui. Leis excepcionais e leis temporárias apresentam um efeito chamado ultratividade da norma penal, ou seja, a gente já estudou que leis benéficas retroagem para beneficiar o réu, leis que agravam a situação jurídica, ou seja, leis que prejudicam o réu, não podem retroagir, portanto o princípio da irretroatividade da norma penal mais benéfica, e no caso da lei temporária excepcional o efeito é diferente, é o efeito ultraativo, ou seja, ela vai alcançar o agente mesmo depois da sua vigência. Bom, leis temporárias excepcionais, elas são exceções à regra, e normalmente elas acontecem em situações muito específicas. O artigo 3º do Código Penal vai dispor sobre elas da seguinte maneira: a lei excepcional ou temporária, embora decorrida o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Repetindo, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ou seja, mesmo que ela deixe de viger, coisa que acontecerá, quer por prazo prefixado no próprio edito normativo, quer porque a circunstância que autoriza a sua aplicação deixa de acontecer, aqui, efetivamente, os fatos praticados entre o período de entrada em sua vigência e o período em que ela termina a sua vigência, os fatos praticados nesse interregno, eles vão efetivamente ser alcançados pela vigência da norma, ainda que posterior ao momento de sua revogação. Então, se o fato foi praticado aqui, e ele vai ser julgado aqui, então, efetivamente, nós teremos um efeito ultrativo da norma penal excepcional ou temporária. O que é uma norma penal excepcional? Uma norma penal excepcional é uma norma penal que existe em função de um evento cuja excepcionalidade é descrita no próprio edito normativo e, efetivamente, não tem um prazo fixado para o seu final. Então, vamos supor, numa situação em que haja uma guerra, em que uma lei excepcional vai gerar efetivamente uma obrigação de toque de recolher. Então, uma pessoa que for vista depois das 10 horas da noite na rua, efetivamente vai sofrer uma sanção penal porque vai se tornar um crime. Mas é um crime que vai viger do momento da declaração da guerra até o seu final. Mas quando é que a guerra vai acabar? Veja que essa é uma situação que nós não temos, efetivamente, um final pré-determinado. Situação essa em que dependerá, efetivamente, de um tratado de paz ou um outro documento de caráter público que vai editar-se uma situação jurídica que vai se consolidar e, portanto, retirar essa norma excepcional, ou seja, norma vigente em período de excepcionalidade, da sua duração. Bom, em homenagem a essa tosse que eu tive aqui agora, nós podemos falar, por exemplo, de uma norma penal que vai viger somente durante o período da pandemia do novo coronavírus. Nós poderemos editar uma norma penal que vai viger somente enquanto durar a pandemia. Né? Nesse caso, por exemplo, nós teríamos uma medida bastante coercitiva de punir com pena de reclusão quem utilizasse ou quem deixasse de utilizar as máscaras sanitárias de proteção nos ambientes públicos e aglomerações. Nós poderíamos punir efetivamente com um crime, com uma lei excepcional durante o período da pandemia. Sem entrar aqui na discussão sobre a constitucionalidade ou não dessa lei, o que nós poderíamos considerar é que se ela fosse efetivamente vigente e válida, né, nós teríamos uma hipótese em que nós não teríamos um final pré-determinado para a norma, e aí a gente teria uma vigência que tenderia a um fim, mas não seria pré-determinada no próprio edito normativo. Ela dependeria de um ato do poder público para efetivamente retirar de vigência a legislação. Então vamos supor que durante a pandemia alguém que se considerasse melhor do que você estivesse lá se aglomerando em um bar sem máscara e efetivamente houvesse em vigor uma lei que transformasse
esse comportamento em crime. Vamos supor, então, que essa pessoa fosse autuada, pagasse fiança e fosse liberada, né? Porém, a pandemia termina. E aí um edito do poder público vai dizer que não há mais uma situação, uma emergência sanitária no Brasil. Isso, digamos, vamos lá, vamos ser positivos. Isso vai acontecer, digamos, em dezembro do ano de 2020. Né? E aí a gente tem esse edito dizendo que em dezembro do ano de 2020 a situação sanitária já está controlada e, portanto, essa lei que criava o crime de aglomerar-se sem usar máscara sanitária deixa de vigir. Em janeiro, após o recesso forense, essa jovem será julgada. Porém, a lei penal deixou de vigir. Pergunta: essa pessoa que agora vai ser julgada fora da vigência da norma penal que incriminava o seu comportamento, não vai ser alcançada pelo efeito da abolitio criminis? Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória? Bom, se não se tratasse de uma lei excepcional, a resposta seria sim. Mas por se tratar de uma norma excepcional, a gente vai ter que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ou seja, efeito ultrativo. Alonga manos da lei, vai atravessar a vigência da norma para alcançar essa jovem engenheira lá em janeiro, mesmo após a vigência da norma penal incriminadora. Vejam vocês. É claro que eu estou dando um exemplo fictício, não existe essa lei, tá, gente? No Brasil não temos essa lei, mas existe a hipótese de uma lei excepcional. Ela poderia, em tese, ser criada. Bom, já vimos o que é uma lei excepcional. E com relação à lei temporária? A lei temporária é diferente. A lei temporária, ela também tem efeito ultrativo, mas a lei temporária tem uma data de início e uma data de fim já pré-estabelecida. Ou seja, nós temos no momento em que é editada a lei temporária, a gente tem também, nesse momento, a data de início e a data de fim pré-determinada. Vamos supor, por exemplo, que durante um grande evento esportivo fosse transformado em crime a prática de portar fogos de artifício nas cercanias dos estádios. Né? Da data, digamos, de 1º de julho até o dia 1º de agosto, em que estariam acontecendo, digamos, Olimpíadas, né, no país. Nesse caso, como a gente conhece a data de final no próprio texto que cria a norma penal, nós estamos diante de uma lei temporária ou uma lei com eficácia limitada. Ela teria efetivamente ali, uma lei com vigência limitada. Ela teria sua vigência do dia 1º de julho ao dia 1º de agosto. Mas vamos supor então que um agente fosse pego portando lá os fogos de artifício no dia 15 de julho e só fosse julgado no dia 1º de novembro. Já não haveria aqui a situação que autorizava a aplicação da norma penal. E, no entanto, por força do artigo 3º do Código Penal, os efeitos da norma penal temporária teriam ultratividade, ou seja, ultrapassariam o final de sua vigência para alcançar o agente, mesmo depois de encerrada a sua vigência, efeito de ultratividade da norma penal temporária. Certo, pessoal? Então, recapitulando para a gente não errar, de jeito nenhum, o que é a retroatividade da norma penal? Sempre que a lei for mais benéfica, a gente vai ter o efeito de retroatividade da norma penal, abolitio criminis, novatio legis in melius. O que é irretroatividade da norma penal? Não pode retroagir. Novatio legis incriminadora, novatio legis impeius. E o que é ultratividade da norma penal nas hipóteses de lei excepcional e temporária, descritas no artigo 3º do Código Penal. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, deixem os feedbacks, comentários, e agora, como já estou me tornando praticamente um youtuber, se inscrevam no canal, ativem o sininho e todas aquelas coisas que as pessoas costumam dizer nesses vídeos, eu não entendo muito bem o porquê. Certo? Valeu, gente, até os próximos vídeos.